E aí, será que é possível ter aquela experiência de um celular topo de linha, sabe? Aquele aparelho super premium, mas pagando o preço de um intermediário? A análise que a gente vai destrinchar hoje garante que sim, e ela aponta para um modelo bem específico, que seria, olha só, a opção mais completa do mercado. Mas, será mesmo? Bora investigar se essa promessa se cumpre de verdade. Pois é, a grande questão é exatamente essa. Uma experiência que a gente pode chamar de premium por cerca de R$ 2.200, parece bom demais para ser verdade, né? E é justamente esse preço que aparece em promoções que colocam um certo aparelho no centro da nossa conversa de hoje. E o aparelho em questão é este aqui, o Samsung S24 FE. A promessa dele é bem simples, mas ao mesmo tempo bem ousada. Ser o ponto de equilíbrio perfeito. Sabe, entregar recursos de ponta de topo de linha, mas sem aquele preço proibitivo que a gente vê nos modelos mais famosos. Vamos ver como ele se sai nessa missão. E o ponto de partida de toda essa discussão é o preço, claro. O valor médio dele costuma ser uns 2.500, mas o que chama atenção é que ele tem aparecido em várias promoções por volta dos 2.200. É esse valor que transforma o pacote que ele entrega em algo que, olha, realmente vale a pena prestar atenção. Ok, vamos começar pelo primeiro pilar desse argumento, a qualidade de construção e a tela. A análise que a gente viu destaca muito isso, que a primeira impressão ao pegar o S24 FE na mão é de um aparelho que parece custar, assim, muito mais do que o valor que está na etiqueta. E são os detalhes da construção que fazem toda a diferença, né? A estrutura dele mistura metal com vidro, a tela tem proteção Gorilla Glass Victus Plus, que é uma das mais resistentes do mercado, e ele ainda tem certificação IP68. Isso quer dizer que ele aguenta ser submerso em água sem problemas. São características que, na hora que se segura o aparelho, já o distanciam de cara de intermediários mais simples como um A56, por exemplo. E essa sensação premium continua quando a gente olha para a tela. São 6.7 polegadas com a tecnologia Dynamic AMOLED 2X da Samsung, que é fantástica, tem 120 Hz para deixar tudo super fluido e um pico de brilho de 2.600 nits, que é muita coisa. É uma tela que, embora não seja idêntica à de um S24 Ultra, entrega cores, contraste e um brilho que são, de fato, excelentes para essa faixa de preço. Certo, então ele é bonito, bem construído, tem uma tela ótima, mas e o desempenho? Vamos para o próximo ponto, que é onde a gente vê como esse aparelho se comporta. Porque é aqui que ele realmente começa a brigar com os grandões. Antes de mostrar o número, só uma explicação rapidinha, o AnTuTu é um tipo de teste que meio que mede o poder de fogo geral do celular. Ele faz vários testes de processador, de placa de vídeo, de memória, e no final dá uma nota. É uma base boa para a gente ter uma ideia da potência bruta do aparelho. E a pontuação que ele alcançou foi impressionante. 1.800.000 pontos. Para se ter uma ideia, qualquer coisa acima de 1.600.000 já é considerado potência de sobra para rodar absolutamente tudo, sem o menor esforço, sem engasgar. Tá, mas e na prática? O que esse número todo quer dizer no uso do dia a dia? Bom, significa que o celular é extremamente fluido, sabe? Sem travamentos. E que tem potência de sobra para rodar qualquer jogo pesado que exista hoje, com os gráficos no máximo sem problema nenhum. Mas espera aí, se outros celulares nessa mesma faixa de preço também são bem potentes, o que faz o S24 FE ser tão especial? A resposta, de acordo com a análise, está aqui, no conjunto de câmeras. Esse é o verdadeiro diferencial dele em relação aos concorrentes. Olha só esse sistema traseiro, ele é muito versátil. Tem um sensor principal de 50 megapixels para fotos com muito detalhe. Tem uma lente ultra-wide para capturar mais da cena, sabe? Aquelas fotos de paisagem. E o mais importante, uma lente teleobjetiva, que é dedicada para dar zoom, algo bem raro de encontrar nessa faixa de preço. E para fechar, ele ainda grava vídeos em até 8K. E essa citação da fonte original resume o ponto de forma perfeita. A qualidade de imagem que dá para tirar dele, principalmente nos vídeos, chega muito perto da de um S24 Ultra. E a gente está falando de um aparelho que custa quase o dobro do preço, né? Então, a escolha começa a ficar mais clara aqui. Existem concorrentes como os da linha Poco, que podem até oferecer um pouquinho mais de bateria ou um processador um pouco mais forte no papel. Só que o grande sacrifício deles está justamente nas câmeras. O S24 FE faz a aposta contrária, foca num conjunto fotográfico muito mais robusto, muito mais versátil. Bom, então chegamos ao momento de juntar todas as peças do quebra-cabeça. A gente tem uma construção premium, uma tela excelente, potência de sobra e, o principal, câmeras de destaque. Vamos amarrar tudo isso para chegar numa conclusão.
E o pacote ainda vai além. A Samsung está prometendo 7 anos de atualizações. Isso significa que o celular vai continuar seguro e moderno até 2031. É uma longevidade incrível. Além disso, ele já vem com todos aqueles recursos de inteligência artificial do Galaxy AI e uma bateria de 4.700 mAh, que na prática garante um dia inteiro de uso sem grandes preocupações. E esse resumo aqui bota tudo em perspectiva. O S24 FE brilha nas câmeras e na construção. Concorrentes como o Poco F7 podem até ter mais potência bruta, mas sacrificam demais a qualidade das fotos. Já outros aparelhos, como o Edge 60 Pro ou até o S24 normal, já exigem um investimento bem maior por benefícios que para muita gente talvez não justifiquem essa diferença de preço. No fim das contas, a questão é essa. Ao entregar câmeras excelentes, uma construção de luxo e potência de sobra por um preço promocional tão agressivo, seria este o verdadeiro celular topo de linha que a maioria das pessoas realmente precisa? A resposta, pelo visto, parece pender para um grande sim.